dia 28 de maio é marcado pelo Dia da Dignidade Menstrual. A menstruação é um fenômeno fisiológico e é um assunto cercado de tabus, estigma e preconceito. Assim, muitas mulheres que menstruam vivem uma situação de pobreza menstrual, principalmente aquelas que se encontram em vulnerabilidade social. Muitas mulheres não têm acesso à higiene menstrual, improvisam, reutilizando absorventes e colocando assim a própria saúde em risco. Já tramita em lei a garantia na legislação ao direito do acesso gratuito de absorventes higiênicos a mulheres. Já temos, como esse debate tem vindo à tona nos últimos anos, a gente já tem uma lei municipal que está em andamento, que prevê a distribuição de absorventes, que prevê educação menstrual nas escolas, para as mulheres com vulnerabilidade social e vários outros públicos. E temos também em andamento uma lei federal, que também é no mesmo sentido, da distribuição de absorventes e da educação menstrual. Então a gente está realmente caminhando para resolver isso, que é uma questão de política pública, é uma questão de saúde pública, uma questão realmente muito importante da gente debater, da gente falar. E é incrível o quanto as mulheres desconhecem realmente o próprio corpo, que elas vivenciam todos os meses, que é a menstruação, como isso ainda é um tabu muito grande, não só para as mulheres, mas para a sociedade como um todo, como se fosse um assunto que a gente devesse esconder. E a ideia é realmente a gente parar de esconder, a gente falar sobre isso abertamente, para que a gente possa, inclusive, buscar ajuda quando necessário, conhecer o próprio corpo e entender realmente quando é necessário. E é sobre isso que esse dia, inclusive, fala, é trazer essa visibilidade para o assunto. O assunto que é pouco falado já é considerado assunto de saúde pública, a pobreza menstrual. E foi pensando nisso que foi realizado no CRAS Alvorada uma roda de conversa trazendo informações e tirando dúvidas sobre o tema. Principalmente para elas entenderem o próprio corpo, elas saírem realmente desse lugar de pacientes e terem essa autonomia do próprio corpo, da própria saúde, delas conhecerem, e saberem entender o que está passando ali com elas, que é algo que, como eu sempre falo, mais da metade da população do mundo menstrua todos os meses, a gente vai menstruar todos os meses por mais de 40 anos da nossa vida e mesmo assim é um assunto que ninguém fala, que fica embaixo dos panos e não pode mais ser assim. Hoje a gente conseguiu convidar as mulheres, nossas usuárias que frequentam o CRAS aqui, do grupo de gestantes, as nossas mulheres também atendidas e também algumas adolescentes que foram convidadas. A gente achou bastante importante esse assunto, a Priscila vir abordar, é educadora menstrual, então é um assunto, não é novo, mas que está crescendo, cada vez mais, então ela está abordando assuntos que a gente não tinha muito conhecimento. E é válido, principalmente para as adolescentes que estão iniciando essa fase que não é fácil para as mulheres, O objetivo é desenvolver campanhas e fazer ampla divulgação sobre a higiene íntima feminina e o combate à pobreza menstrual. Ela está também quebrando alguns tabus aqui, porque é importante falar de menstruação, não é algo sujo. O sangue que dá a vida, ele não pode ser algo nojento ou alguma coisa que a gente não queira falar sobre. A gente tem que falar sobre isso. É uma necessidade de saúde pública. Eu lembro que na minha cabeça, o nome do nosso órgão era vagina. E não é verdade. A parte externa é vulva. E eu pensei, cara, não aprendi isso na escola, não aprendi isso com ninguém. E, a gente não sabe nem nomear, nem o que faz parte. E o pior, a gente não sabe nem o que é normal e o que não é. No Brasil, absorventes são considerados produtos supérfluos e, por isso, são taxados na categoria de cosméticos, o que acaba encarecendo a fabricação e, consequentemente, o produto, o que pesa para pessoas que estão em vulnerabilidade financeira. Por isso que a gente fala tanto da saúde pública, Então, essas mulheres que não têm o acesso, elas vão ter algumas questões de higiene precária, às vezes não têm acesso à água, às vezes não têm acesso a banheiro e acesso ao dispositivo menstrual, que é, no caso, o absorvente. Então, elas vão usar o que no lugar? Papel higiênico, panos, às vezes mal higienizados, às vezes papelão, jornal. Então, são coisas que não deveriam estar em contato com a nossa região íntima, que é uma região já muito mais sensível, de mucosa, com uma facilidade imensa de contrair infecções. E a gente está ali colocando em contato coisas que não são adequadas e que não são limpas. Então, o risco de infecções, de problemas bem graves para a saúde dessas mulheres é grande e por isso que ele acaba se tornando um problema muito maior do que a gente prevenir.